ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel, eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E galera, fazia tempo que não trazíamos uma teoria grande pro canal e finalmente essa espera acabou. Depois dos acontecimentos do último capítulo, nós pensamos muito sobre a parte do Kuma e juntamente com a teoria do Joe, um usuário do Twitter, nós elaboramos essa teoria de explodir cabeças. Fique com a gente até o final para ver tudo que a gente vai falar aqui, que pode revelar até os futuros acontecimentos dos próximos capítulos. Então sem mais enrolação, bora direto para essa teoria. Desde que soubemos que os revolucionários salvaram Kuma com sucesso, ficamos imaginando qual seria seu futuro papel na obra. Kuma desempenhou um papel misterioso no plano de Dragon e podemos estar prestes a ver esse plano ser concluído. O Ace Shibukai foi o objeto de teste do projeto pacifista do Vegapunk, um projeto criado pelo governo mundial para criar um exército de clones cibernéticos. Através desse programa, Kuma acabou perdendo seu livre-arbítrio. De certa forma, o Kuma que todos conhecíamos agora está morto. Então qual seria seu futuro no mangá de One Piece? Se pensarmos bem, a missão dos revolucionários em Mary Joyce foi muito maior do que apenas resgatar um amigo perdido em batalha. Embora isso seja muito bonito, vamos salvar um amigo das mãos dos nossos inimigos, não parece que o único objetivo era esse. Além do mais, juntamente a esse resgate, Sabo e os revolucionários finalmente declararam guerra contra o governo mundial. Uma missão beirando o impossível, no campo inimigo, sem saber se voltariam com vida ou não, no momento onde todos os países estavam testemunhando o maior evento pseudo-democrático do mundo. Embora resgatar um aliado seja algo muito honroso, é uma missão muito custosa e arriscada, visto que o segundo maior nome do exército revolucionário e seus maiores comandantes estavam todos em jogo. Dito isso, algo muito maior existia nesse resgate, um plano inimaginável. E não existia outro momento para que isso acontecesse. Kuma esteve livre por todos esses anos, mesmo ainda sendo usado pelo governo, isso no pré-time skip, então por que só agora, quando ficou preso definitivamente em Mary Joyce, que Dragon finalmente decidiu resgatá-lo? Bom, vamos lá. Se ele se perdeu do seu antigo eu e agora age basicamente para servir alguém ou a um superior puramente como um robô, então deve ser através da própria tecnologia posta nele que ele pode ajudar no plano do Dragon. Isso nos leva ao fato de que Sabo acabou de fazer contato em uma linha aparentemente insegura. Convenhamos, não é estranho demais que uma organização tão inteligente quanto essa faria uma ligação sabendo que poderiam ser interceptados? A gente sabe muito bem que o próprio exército revolucionário possui interceptação bloqueando Dendemushi. Então é estranho demais que nessa situação em que eles estão, no destaque absurdo que Sabo tá tendo ao redor do mundo, eles não tenham usado um bloqueador como esse. Se a chamada não está sendo devidamente segura e pode ser interceptada, isso torna provável que a mensagem seja criptografada entre eles. A criptografia é um método de obscurecer mensagens, alterando as letras para outras letras ou símbolos de acordo com uma cifra. Um dos exemplos mais famosos na vida real é o código Enigma, usado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial e quebrado pelo famoso Alan Turing. Se vocês não sabem quem ele foi, vale a pena a pesquisa. História pura. Então, se Sabo pode estar enviando uma mensagem codificada, isso explicaria porque ele está usando uma linha não segura que pode ser grampeada. Mas então, afinal de contas, qual seria essa mensagem? O que eles vão falar e por que o governo tem que escutar também? Eu acredito que é aqui que todas as coisas se conectam de volta ao rei Nefertari Cobra. Provocado por Robin lá em Alabasta e tomado pela curiosidade tanto da história do mundo quanto do próprio reino dele, a missão de Cobra no Reverie era questionar os Gorosei sobre a verdade dos Poneglyph. Ele pediu uma audiência com o Gorosei para falar sobre essas perguntas, mas infelizmente pouco depois disso ele foi anunciado como morto. Obviamente, até mesmo pela conversa vista entre os Gorosei no capítulo 908, é certeza de que se morto, foi morto pelos anciãos do governo. Isso depois dos seus questionamentos ou de algo que os próprios Gorosei lhe disseram. Se todos se lembram bem do flashback da Robin, sabem que o professor Clover de Ohara foi morto por fazer exatamente os mesmos tipos de questionamentos sobre a verdadeira história. Então a verdade sobre a morte de Cobra é que provavelmente foi nas mãos da CP0 ou dos próprios anciãos. Mas antes de morrer, talvez Cobra tenha conseguido passar uma mensagem. Depois de saber a verdade dos Gorosei, Cobra provavelmente percebeu que eles iriam matá-lo e rapidamente tomou medidas para garantir que a verdade não morresse com ele. Pode ser por isso que Vivi de repente desapareceu. Ela levou a mensagem de seu pai para alguém. Recordando as notícias que Morgas nos trouxe, houveram um assassinato e uma tentativa de assassinato. E dito isso, duas pessoas deveriam morrer, mas apenas uma delas foi morta, tendo a outra escapado e sendo ela a Vivi. Como muitos, inclusive nós, já teorizamos, a Vivi provavelmente está com o Sabo e eles fugiram junto. Vivi além de membro agora é cunhada do Luffy, diga aí. Tadinha da Koala, tão nova e já é corna.
O que leva a crer que se a mensagem foi passada para Vivi pelo seu pai, Sabo também está em posse dela. Sendo assim, essa mensagem pode ser passada diretamente para Monkey D. Dragon, que fará bom uso dela. Enquanto a marinha vai estar lutando para decifrar esse código, o Dragon tem a possibilidade de agir imediatamente através de Bartolomeu Kuma. Como Kuma é um ciborgue, com toda a tecnologia de Vegapunk dentro dele, e como exemplo vimos ele usar isso em Marineford e Thriller Bark para medir todas as informações sobre um pirata. Assim, ele seria capaz de decifrar um código da mesma forma que um computador. Na verdade, o computador vem da máquina de Turing. Graças às suas descobertas e seus feitos na Segunda Guerra Mundial, o Turing criou uma máquina que posteriormente seria a base para a criação dos computadores que nós conhecemos hoje. Dito isso, nos próximos capítulos é possível que o papel do Kuma seja resolver e traduzir essa mensagem para que Dragon receba isso e assim use para os seus planos. Isso atrasaria o governo, que iria buscar de todas as formas decodificar a mensagem, enquanto Dragon estaria um passo à frente. Mas então, que diabos poderia ser essa mensagem? E eu acredito que isso pode estar explicado e solucionado se voltarmos ao icônico capítulo 908, onde Imu se senta sobre o trono vazio. Até aquele dado momento, Cobra não estava morto, Vivi não estava desaparecida e os Gorosei ainda não tinham se movido sobre as ordens de Imu. E o que temos de mais enfático naquele capítulo é a tal purificação que estava se iniciando. A verdade e os questionamentos de Cobra, e tudo que ele aprendeu e a mensagem que ele enviou para Dragon, é que o governo mundial planeja cometer outra atrocidade como fizeram no passado, devido à mudança absurda no cenário do mundo. Cobra tentou avisar para Dragon que a grande purificação está chegando. Recebendo essa mensagem, o grande líder do exército revolucionário vai se mover finalmente e diretamente contra o governo mundial, visto que eles agora declararam guerra. E isso nos levará até o principal papel desempenhado por Kuma no futuro dessa batalha, sendo essa também a sua principal missão e função na história. E agora vocês vão entender por que Kuma existe no mangá de One Piece. O que acreditamos ser o plano de Dragon nada mais é do que o seu contra-ataque para evitar que o governo mundial tenha sucesso na sua purificação, que nada mais é do que a mesma limpeza feita no século perdido. Esse possível contra-ataque é a razão pela qual ele permitiu que todo esse tempo Kuma se entregasse, ou melhor dizendo, se infiltrasse dentro do governo mundial. A missão de Kuma era que diversos clones dele próprio fossem criados, a fim de que no futuro existisse um exército que iria secretamente sabotar o governo mundial. Por isso, eles nunca tinham lutado até o momento para resgatar Kuma, mesmo ele ainda estando em liberdade como Shichibukai pelo mundo. Sabemos muito bem que o próprio Vegapunk conspirou contra as ordens do governo mundial para que Kuma fosse programado em uma missão para salvar os Chapéus de Palha, os separando e os livrando das mãos da marinha em Sabaody, uma das cenas mais incríveis de One Piece, vale lembrar. Sempre assumimos que a missão de salvá-los foi vinda diretamente de uma ordem do Dragon, mas por que Vegapunk teria cooperado com isso se ele até hoje está servindo ao governo mundial? Isso nos leva aos detalhes secretos do passado e origem do Vegapunk. Vegapunk já foi o líder de um grupo chamado Mads. Esse grupo foi dividido depois que descobriram os fatores de linhagem. Vegapunk foi preso e o programa Mads foi roubado pelo governo. O cientista tem sido mantido cativo desde então. Por esse e por outros motivos, Vegapunk não seria leal ao governo mundial e tomaria medidas para prejudicá-lo. Na verdade, parece que Vegapunk está constantemente minando-os e mentindo sobre seus experimentos. Outro detalhe crucial é a própria origem de Vegapunk. Ele nasceu na ilha em que Frank foi enviado no time skip. Nessa mesma ilha viveu o professor Tsukimi, visto nas histórias de capas do Enel. O seu nome se traduz em Observador da Lua, e ele era responsável pela criação de pequenos robôs autômatos que eram iguais. Esses robôs posteriormente fugiram da Terra para a Lua e lá, junto com Enel, descobriram que os povos habitantes da Lua, os seres de asas, também construíram os mesmos robôs. Ou seja, na ilha de Vegapunk, o conhecimento da criação de ciborgues veio dos povos alados da Lua do século perdido, povo que lutou contra os 20 reinos. E sendo assim, a criação dos pacifistas nada mais é do que a mesma tecnologia usada no século perdido, replicada por Vegapunk e roubada pelo governo. Guardem muito bem disso, pois vamos falar disso mais à frente e vai explodir a cabeça de vocês. Com tudo isso, é provável que toda essa ligação e conspiração entre Dragon, Kuma e Vegapunk vá além de apenas salvar os Chapéus de Palha em Sabaody. Nós acreditamos que é possível que Dragon e Vegapunk, além de possíveis aliados, criaram um plano absurdamente genial para usar a própria arma do governo, os pacifistas da SSG, para destruí-los de dentro pra fora. E a partir de agora, você que tá vendo esse vídeo, se segura aí, porque vai vir pedrada. Eiichiro Oda sempre falou sobre seu amor incondicional por Star Wars. Inclusive, podemos ver diversos figuras e artes do universo de George Lucas no seu escritório onde ele escreve One Piece. E aqui, com certeza, ele usou essa obra como referência para o seu próprio mangá. Se Dragon tem um plano de contra-ataque infiltrado no governo mundial, junto com Vegapunk, usando todos os pacifistas, então isso se assemelha bastante à Ordem 66 em Ataque dos Clones. Para quem não conhece Star Wars, a Ordem 66 foi um evento no final das Guerras Clônicas, onde o exército de clones, que eram soldados geneticamente modificados
criados e reproduzidos em laboratório serviam à República, mas com uma ordem implantada neles através de um chip pelo Lord Sith e pelos cientistas criadores dos clones, a chamada Protocolo 66, os clones se voltaram contra a República, exterminando-a completamente de dentro para fora, levando com ela os Jedi. E bom, um exército de clones, soldados perfeitos que apenas seguem ordens, todos eles mudados geneticamente em laboratório, 66. Isso não te lembra, além dos pacifistas, a organização que cooperou com Vegapunk no passado e que se conecta a ele nas suas invenções, a conhecida Guerma 66? Foi justamente através deles que nós entendemos e aprendemos como um exército de clones pode ser criado e controlado para um objetivo ou para um líder que tenha controle sobre eles. Isso nada mais é do que uma clara e absurda referência que Oda colocou no mangá e que com certeza não para por aí. Agora faz todo sentido que Kuma tenha se entregado pro governo a fim de ser usado como cobaia, já que Vegapunk também estava lá. E também explica porque Dragon até então nunca tinha resgatado seu antigo companheiro, mesmo sabendo do seu possível destino final. A missão era se infiltrar como uma cobaia perfeita para que o exército de clones pacifistas fosse criado, a fim de que o governo tivesse uma arma poderosa, mas que seria a mesma que causaria sua destruição completa. Porém, ainda existe algo muito mais profundo nisso tudo. Dragon, como todos sabemos, tem sua tatuagem no rosto que se assemelha muito a Kalgara e Wiper, guerreiros Shandorianos. Já trouxemos a teoria aqui no canal de que ele é possivelmente descendente direto desses povos, principalmente por Garp ter sido introduzido igualmente a um ancião Shandoriano e a Luffy ser o Nika. Mas nunca tínhamos pensado nessa perspectiva que vamos trazer agora. Preparem-se. Sobre os robôs autômatos ciborgues que eram perfeitamente clonados, criados pelos povos do céu no passado. Assim, as raças dos céus tinham essa tecnologia e foram responsáveis por criá-la. Sabemos que eles desceram da lua através da história de capas porque esgotaram todos os recursos que existiam na lua e assim acabaram vindo para a Terra, deixando seu exército de robôs lá. Dragon apareceu bem mais novo na execução de Roger e ele não tinha sua tatuagem no rosto ainda. É dito na sua história que em algum momento ele se rebelou contra o governo mundial e fez a tatuagem no seu rosto, criando o exército revolucionário logo em seguida. Em Skype, descobrimos que os Shandorianos lutaram no século perdido e quase foram completamente dizimados, restando apenas uma pequena faixa de terra conhecida como Shandora. Além disso, na história de capas, vemos uma raça descer dos céus primeiro, e essa que acreditamos fortemente ser a raça Lunariana. Sabemos também através de Barba Branca que os Lunarianos viveram em Marejóis muito antes do governo mundial e que também foram quase completamente extintos, restando apenas alguns como o King. Qualquer informação sobre eles é recompensada e se um deles aparecer, deve ser morto. O King tem uma tatuagem muito semelhante aos Shandorianos e a Dragon. É provável então que os povos do céu que desceram da Terra no século perdido eram aqueles que fundaram Marejóis e trouxeram com eles a sua tecnologia para a Terra. Suas invenções eram absurdas aos humanos e eram tão revolucionárias que os 20 reinos os temeram. E bom, quando a humanidade teme algo, o que fazem? Exterminam. Eles tomaram o trono e o castelo, como vemos Doflamingo dizer no capítulo 722, quando os Tenryubits mudaram-se para Marejóis. E outra coisa que reforça essa ideia é os monumentos de lança e espada, armas do Nika Joy Boy, herói antigo lunariano e o deus do sol dos Shandorianos que aparecem nas escadas de Marejóis. Descobrindo essa história terrível de alguma forma, Dragon se revoltou contra o governo mundial, tatuando seu rosto com aquela marca, assim como os guerreiros antigos Shandorianos e Lunarianos, e criou o exército revolucionário juntamente com seu plano de derrubar o governo. Agora observem isso. Na história de capas do Enel, ele ajuda os robôs que vieram da Terra e se encontraram com ele na superfície da Lua. Ele acaba com seus poderes religando toda a cidade antiga e junto com ela um exército de robôs clones, como vocês estão vendo aí passar para vocês. No fim da história de capas, ele tá de pé, com todo um exército de clones sob as suas ordens graças aos pequenos robôs que ele encontrou. Ou seja, um pequeno robô que apareceu para ele, ajudou ele a ter controle de todo um exército, assim como aquele pequeno robô. E sabe o que é mais curioso nisso tudo? Quando o exército de clones começa a obedecer Enel, é exatamente o capítulo que Bartolomeu Kuma aparece em Thriller Bark atrás do Chapéu de Palha. Claramente, estávamos diante da representação do grande plano de Dragon todo esse tempo. O plano de Dragon e de Vegapunk é uma vingança completa em nome de todos os povos antigos e dos povos alados que foram extintos no passado e uma vingança direta contra o povo do século perdido contra o governo mundial. Olhem isso, Dragon está totalmente ligado à história dos seus ascendentes e Vegapunk nasceu na ilha onde toda aquela tecnologia foi trazida deles diretamente da Lua. Os dois estão ligados em um só propósito e assim como Kuma foi infiltrado no governo mundial, Vegapunk provavelmente também é. E é por isso que Koala afirma que destruir a estrutura do governo em Marejóis nunca foi o plano deles, mas sim destruir os Tenryubitos e aqueles que controlam o mundo. O exército revolucionário usará Kuma juntamente com Vegapunk para tomar controle do exército de pacifistas e a SSG do governo mundial para destruí-los de dentro para fora, vingando o século perdido e impedindo o plano de purificação do Imu. Assim como a Ordem 66 que existe em Star Wars, e com todas essas referências, claramente é o que o Oda vai fazer com o exército revolucionário até o final da obra de One Piece. Imagine que incrível essa cena. Na guerra final, Dragon aparece controlando absolutamente
absolutamente todos os pacifistas junto com Kuma para dar um ataque certeiro contra o governo mundial, acabando com eles. E essa seria a mesma coisa que aconteceu na história de capas do Enel, com Enel ascendendo com todos aqueles robôs ao seu comando. Usando a tecnologia dos seus antepassados, juntamente com Vegapunk que aprendeu essa tecnologia, eles vão finalmente destruir o governo mundial, os Gorosei e Mu. E Dragon pode não ter tido a Hitonomi modelo Nika, nem seguir os passos de Joy Boy, mas com toda certeza ele herdou a chama do guerreiro de libertação dos seus antepassados. O governo mundial não vai mais conseguir impedir a chama da rebelião. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like e comentem o que vocês acharam dessa teoria. Lembrando, o autor que colaborou com a gente está aí na descrição, para vocês darem uma lida na teoria original. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E em breve, galera, temos novidades incríveis para vocês. E é isso, galera. Valeu! Valeu!